Olá, irmãos, seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Batista Regular Filadélfia. Então, vamos começar a nossa adoração, abrindo nossas Bíblias em Romanos, capítulo 12, dos versos 13 ao 21. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Não tornei a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por podermos lê-la, ó Deus, e ser liberada aqui no nosso país. Somos muito gratos, ó Deus, pela porção dela. Esteja, ó Deus, com todo esse culto. Recebe, ó Pai, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos passar agora para o momento de louvor.
irmãos? Então vamos passar agora para o momento da pregação da Palavra de Deus com o pastor Leandro Lins. Faça o bem e seja feliz. Qual a melhor maneira de viver a vida? Qual a forma mais abundante de desfrutar dessa existência? De que forma você e eu podemos atingir o mais alto grau e sentido nessa vida? Existem discussões filosóficas milenares que debatem a resposta para essas perguntas. Mas existem duas práticas básicas que podem responder essas perguntas e que a maioria da teologia e da filosofia do mundo concorda. Podemos encher nossa vida de sentido, preenchê-la de propósito, se nós fizermos o bem e sermos felizes. No cristianismo não é diferente. Existe também essa resposta dentro do cristianismo. De modo que se eu e você quisermos ter uma vida abundante, cheia de propósito e sentido nessa vida, também devemos fazer o bem, tentar o máximo ser feliz, de acordo com a palavra do Senhor. O Espírito nos chama, por meio do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, a abandonarmos os fortes desejos da carne, desejos esses proibidos, pecaminosos, e andarmos segundo o mais alto padrão de conduta. É interessante lembrar que o contexto da carta de Pedro aos irmãos ali da região da Turquia do primeiro século é um contexto de sofrimento, é um contexto de angústia, um contexto de aperto que lembra esse tempo em que vivemos nessa pandemia. Era um tempo de perseguição velada, em que havia xingamentos, perseguições no trabalho, humilhações dos cristãos em todo o mundo naquela época. De modo que quando Pedro escreve para esse povo, escreve para ensiná-los a viver em meio à angústia, em meio à ansiedade, em meio ao sofrimento. Assim como nós vivemos em grande parte nos dias de hoje. É importante então lembrar que por mais que estejamos no sofrimento, na angústia, na ansiedade, isso não justifica vivermos em pecado, vivermos num tipo de vida que desagrade a Deus. E aí Pedro vai trazer exemplos de áreas específicas onde nós devemos dar exemplo e manter uma alta conduta, um padrão alto de conduta. Ele vai trazer, por exemplo, ele vai falar da submissão às autoridades, onde nós devemos seguir os decretos, as leis, os mandamentos dos nossos prefeitos, governantes, senadores, presidente. Temos também que seguir a lei com respeito às autoridades no que diz respeito à justiça. Fomos chamados a nos submeter à autoridade civil, seja ela qual for, de acordo com o Senhor, mesmo em tempo de sofrimento e perseguição. Também fomos chamados a nos submeter aos patrões, as mulheres submeterem-se aos seus maridos, e os maridos tratarem com grande amor e grande respeito às mulheres e dizerem não ao machismo, como vimos em sermões passados. Tudo isso são exemplos de um alto padrão de conduta que o cristão deve ter nos dias em que ele vive aqui nessa terra. Mas aí por fim, ou no finalmente, a partir do capítulo 3 da carta ali de 1 Pedro, ele vai então nos trazer um chamado a fazer o bem e desfrutar dessa bondade, sendo feliz nessa terra. Ele vai resumir, a partir do bloco que vamos ler nessa noite, que se quisermos fazer o bem e sermos felizes nessa terra, assim como também no porvir, devemos então ser unidos, compadecidos, amigos amorosos, misericordiosos, humildes, pagar o mal com o bem, falar a verdade e perseguir a justiça a todo preço de coração. É o que nos exorta o texto de 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8. Convido você a acompanhar comigo o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os lábios falem dolosamente. O verso 11 diz, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Oremos. Abençoa-nos, Deus, fala-nos através dessa palavra, no nome de Jesus. Ó Deus, abençoa os corações, abençoa as mentes, que os pensamentos sejam tocados, reeditados,
pelas verdades que existem na Tua palavra e que os corações também sejam tocados e transformados e as emoções sejam curadas e saradas em Ti. Consola-nos, fortalece-nos, alegra-nos com essa palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Um jovem rei tolo, sejamos unidos. Se quisermos sermos bons nesse tempo que vivemos, uma primeira prática estimulada pelo apóstolo é que nós devemos ser unidos. Um jovem rei tolo, sejamos unidos. A união faz a força. Já deve ter ouvido falar dessa frase, dessa verdade bem antiga, mas que não se consome com o tempo. De fato, é lógico pensarmos que 2 cabos de aço enrolados são mais fortes do que apenas um cabo. 2 colunas de ferro sustentando uma estrutura traz mais segurança do que apenas uma coluna. Da mesma forma, no meio do povo de Deus, quanto mais unidos estivermos, mais forte será a igreja para suportar os ataques, os pesos que essa vida nos traz por meio dos pecados. É o que nos ordena 1 Pedro 3,8, quando inicia dizendo: sede todos de igual ânimo. O que é que isso significa? Que nós, povo de Deus, fomos chamados a ter o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar. A ideia aqui é que nós devemos então compartilhar os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, é pensar e andar harmoniosamente nessa vida aqui. Nós, como cristãos, devemos lembrar que nós temos o mesmo objetivo básico, que é o quê? Servir a Deus e as pessoas ao nosso redor, de fato, ser servo de todos, rejeitar então os interesses individuais e egoístas tão naturais aos nossos corações. De fato, o apóstolo Paulo vai concordar com Pedro quando ele vai citar o exemplo de 2 mulheres influentes da igreja de Filipos, chamada Evódia e Sintique. E aí no Filipenses capítulo 4:2 ele diz: rogo-vos a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor. De fato, a ideia de pensar concordemente aqui é pensar com concordância, é sentir o mesmo, é de fato ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo nessa vida. As irmãs ali discordavam, digladiavam-se no coliseu da fé e quebravam a harmonia no meio da igreja. Você conhece pessoas da sua igreja que estão se digladiando, que estão em conflito? Homens, mulheres, ou mulheres contra homens, ou liderança, igreja, liderança? Devemos evitar que isso aconteça, devemos dar um basta nisso. Fomos chamados por Deus a andarmos em unidade e tirar as discordâncias do caminho. De fato, discordâncias no meio da igreja espanta a alegria como a dor expulsa um sorriso. O efeito da falta de unidade no povo de Deus é de fato algo catastrófico. Podemos lembrar disso, por exemplo, na história do famoso rei Roboão. Roboão é o filho do grande e mavioso rei de Israel, Salomão, o rei mais rico e sábio da história de Israel. Ao morrer, Roboão naquele momento tem a primeira oportunidade de demonstrar então a sua sabedoria, demonstrar então a sua beleza como rei para o povo. E ele então, o povo chega até ele fazendo um pedido, que ele aliviasse os pesados impostos que o seu pai tinha colocado sobre o povo. Ele então ali sai para pedir conselho. Ele tem então o conselho dos sábios que cercavam seu pai, pessoas mais velhas, que dizem a eles que escute o povo, que não discorde do povo, que não ande em conflito com o povo, mas que faça um acordo com o povo e diminua os impostos. Do outro lado, ele pede conselhos com jovens bajuladores, mais ou menos da idade dele, que o incentiva a pesar ainda mais sobre o povo, a assumir uma posição de déspota e de fato ali amedrontar o povo, exigindo mais imposto ainda. Roboão, ao invés de escutar os mais sábios ao seu redor, escuta o conselho da discordância, o conselho do conflito, o conselho da guerra, e faz isso com o seu povo. E diz que vai ainda aumentar o imposto, ser mais pesado sobre o povo ainda. E aí o povo então, quando sai daquela reunião, há uma divisão grandiosa em Israel. Roboão perde das 12 tribos que compunham o Estado de Israel, ele perde 10 tribos. Usando aqui uma metáfora, uma comparação, uma analogia bem ilustrativa, é como se fosse 12 estados de um país que formam uma nação. Nesse momento, Roboão dividiu e perdeu 10 estados que poderiam estar apoiando ele, e ficou apenas com 2.
Esse foi o resultado e a consequência de um pensamento conflituoso, de um pensamento que gera discordância, que vive de conflito e guerra. Nessa divisão, o bom é um caso que perde todo o reino dele. Irmãos, nós, como igreja, fomos chamados a andar em harmonia e concordância. Porque se nós não andarmos assim, pelo menos nas partes essenciais, nas crenças, nos projetos de igreja, nós nos colocaremos no caminho frontal com o trem da destruição e da divisão. Isso enfraquecerá a nossa vida como igreja. Fomos chamados então como irmãos amados a sermos humildes e cedermos nas discordâncias, nos debates, em prol da unidade, em prol da harmonia. Se quisermos fazer o bem nessa terra e sermos felizes, plenos, andarmos em paz no meio da igreja, devemos então lutar pela unidade e harmonia entre as nossas escolhas, pensamentos e projetos no meio do povo de Deus. Rejeitemos então assim todo o espírito de confusão, de discórdia, naquilo que não foi essencial no meio da casa do Senhor, para que assim possamos andar em paz. Na lógica do reino, mais vale um irmão perto do que uma ideia vencedora. Na lógica do reino, mais vale um irmão perto do que uma ideia vencedora. Aceitemos os posicionamentos contrários ao nosso, no afã, na busca de andarmos em harmonia e paz no meio da igreja. Lembremos que a morte do nosso Senhor Jesus derrubou o muro de separação que havia entre as nações, entre judeus e gentios, mas também aplicado aqui a ricos e pobres, negros e brancos. No meio da casa de Deus somos todos um no Senhor. Em Cristo, ou a partir do momento que nos revestimos dele, como diz Gálatas 3, não existe mais homem e mulher, livre ou escravo. Todos nós somos um no Senhor, unidos no Senhor, e esse é o nosso chamado. O sangue de Cristo selou a paz entre os povos. Agora somos todos um em Cristo. Todos que creem e o amam são um nele. Que andemos com esse pensamento e com esse propósito, possamos então estar unidos no Senhor. Se quisermos ser felizes, se quisermos fazer o bem nessa terra e sermos felizes, o primeiro chamado que Pedro nos faz é que nós devemos ser unidos, devemos lutar pela unidade e não agir como o jovem rei tolo Roboão, que por discordâncias e conflitos dividiu o reino, mas buscarmos ser unidos, buscarmos andar em união. Mas além de sermos unidos, se quisermos ser felizes e fazer o bem nessa terra, em segundo lugar, Pedro nos chama a sermos compadecidos. Herói mirim, sejamos compadecidos. Você deve ter visto uma reportagem que rodou o mundo nesses dias, que aconteceu em 6 de junho de 2020, quando uma criancinha lá dos Estados Unidos, do estado de Wyoming, ele foi para a frente da sua irmã, protegê-la de um cão bravo que estava indo para mordê-la, talvez até matá-la. O irmão se colocou na frente da irmã e recebeu ali então mordidas dolorosas daquele cão bravo, ao ponto de levar 90 pontos ali naquele ferimento. Ao ser questionado pela tia por que ele tinha feito aquilo pela irmã, ele respondeu dizendo: pensei que se alguém tivesse que morrer, achei que deveria ser eu. Esse é um herói mirim. Esse é alguém que se compadece, esse tipo de pessoa é alguém que se compadece do outro, que se coloca no lugar do outro, que sofre a dor do outro. Bridger Walker, que era o nome desse garoto, se compadeceu de sua irmã, foi solidário com a sua dor, se colocou no seu lugar e assim cumpriu o chamado ao compadecimento que a palavra de Deus nos faz. 1 Pedro 3:8 diz: sede todos de igual ânimo, compadecidos. E esse é o chamado que nós temos para, de fato, sermos felizes e fazer o bem. Sermos compadecidos, que é o quê? Ser compadecido é ter compaixão, é simpatizar por alguém, é sofrer junto ao sofrimento de alguém, é colocar-se no seu lugar, como aquele garoto fez pela irmã. Ter compaixão é ter benevolência com o próximo, é ser alguém solidário com a dor do próximo, é sentir a dor do outro, é participar da dor alheia e dividi-la, para que o outro não carregue aquela dor sozinha. Irmãos, no exercício da compaixão, nós temos que então assim tentar entrar nos sentimentos dos outros. De fato assim, tentar abraçar ali o que o outro está sentindo
para passar a ideia para ele de que eles não estão sofrendo sozinhos. Na luta contra a depressão, uma das coisas que as pessoas depressivas mais falam, que funcionam com elas, é quando alguém chega e ali, mesmo calado, fica ao seu lado, a abraça e mostra que está perto, que está ao seu lado e que ela pode compartilhar e que ela pode contar com aquela pessoa. Isso é uma das coisas que mais ajudam a pessoa em depressão. Isso é compaixão. De fato, ser compadecido aqui é sentir com, é simpatizar-se, é ser compreensivo, é preocupar-se com as necessidades do meu próximo. A etimologia aqui da palavra, no seu original, é a ideia de sofrer com outras pessoas. De fato, é entrar em suas experiências para compartilhar a alegria ou a tristeza delas. É interessante que tem outra lista de virtudes e atitudes de bondade, bem parecida com a de Pedro, que Paulo vai trazer lá em Romanos 12, a partir do verso 9. E no verso 15, Paulo vai trazer então uma atitude que resume bem a ideia de compaixão. Ele vai dizer que é: alegrai-vos com os que se alegram, lamentar com os que choram. Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram é se compadecer, é sofrer a dor do outro, é compartilhar a dor do outro. Irmãos, amigos, o segredo de simpatizar certamente está no relacionamento tão próximo com os outros que sentimos o que acontece com eles como algo que está acontecendo conosco, para dizer o famoso teólogo Howard Marshall. Se quisermos então fazer o bem, se quisermos ser felizes nessa terra, devemos ser compadecidos com o próximo. Devemos então participar da sua dor. E aí nesse tempo de pandemia, vários exemplos poderíamos trazer práticos de como nós sermos compadecidos, compassivos nesse tempo. O primeiro exemplo que podemos lembrar aqui é estar disponível para alguém que precisa de ajuda urgente. É poder estar ali em disponibilidade para alguém que precisa de uma ajuda imediata e não tem como fazer ou se autoajudar. E aí você pode de repente ir lá, ajudar aquela pessoa quando ela precisar e aí contribuir de alguma forma com um remédio, com um alimento, por exemplo, que ela não tenha na sua mesa. Isso é uma primeira forma de se compadecer, de sofrer a dor do outro. Uma segunda forma que a gente pode aqui lembrar é, nesse período de pandemia com vírus que se transmitem em estar perto um do outro, é evitar o máximo estar perto de alguém, a não ser em extrema necessidade. Essa também, por mais que isso não pareça, nesse tempo de vírus, em transmissão de vírus, é uma das atitudes mais compassivas que existem. É você evitar estar perto de pessoas que podem morrer por causa de um vírus que você transmite para elas. Muitas pessoas se enganam achando que só amamos uma pessoa quando estamos perto dela. Mas num tempo em que transmitir uma doença, transmitir um vírus, se torna muito mais possível e arriscado quando eu estou perto de alguém, muitas vezes não estar perto daquela pessoa, não estar perto de alguém é a melhor forma de amar, evitando assim infectá-la e trazer então um grande prejuízo e grandes dores para a sua vida. Existem várias formas de nós exercermos compadecimento, exercermos então a ideia de compaixão. Uma das mais poderosas que eu poderia trazer para você nesses dias é de fato a oração. Se vivemos em tempos que é aconselhável não estar perto de pessoas, a não ser em casos extremos e necessários e urgentes, um instrumento poderosíssimo que nós temos para mesmo assim amar essas pessoas à distância é a oração. Quantos de nós confiamos no poder da oração? Quantos de nós descansamos? Porque quando a gente ora, coloca o joelho no chão, Deus de fato nos escuta. Eu desafio você, que não pode estar perto de pessoas nesse momento, a orar. Coloque o joelho no chão, acorde cedo, durma mais tarde, vá orar a Deus, vá pedir a Deus bênção, livramento, provisão, cura, solução para as pessoas que estão aí sofrendo nessa pandemia. Clame a Deus. E esse é o instrumento mais poderoso que nós temos nesse período. Não é ir de casa em casa, não é estar abraçando os irmãos que estão saudosos e naturalmente tristes por não estarmos juntos, mas é podermos orar, é clamar a Deus em nossas casas, para que Ele cure, para que Ele de fato nos dê a cura final, para que Ele proveja na vida dos irmãos, para que Ele proteja os nossos irmãos. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A tua súplica pode muito em favor dos seus irmãos. Confie nessa época, especialmente no poder da oração. E esse é talvez o maior instrumento, o mais poderoso que nós temos nesses dias,
para poder fazer o bem aos nossos irmãos e trazer as bênçãos celestiais sobre eles, se compadecendo da sua dor e da sua falta. Sejamos compassivos, sejamos compadecidos com aquelas pessoas que estão sofrendo, sejamos compassivos como Jesus foi. Nenhum outro ser na história foi tão compassivo como o nosso Mestre. Se compadecer é se colocar no lugar de alguém em sua alegria ou sofrimento. Ninguém se colocou tão completamente no lugar de uma outra pessoa do que o Senhor Jesus. Ele era Deus, Todo-Poderoso Senhor, entronizado nas regiões celestes. Mas para amar os fracos de nós, os doentes de nós, Ele desceu dos céus, se fez homem, se colocou em nossa carne, sofreu o nosso sol, as nossas limitações, as nossas dores, carregou sobre Ele, colocou sobre Ele, e assim então se compadeceu completamente, perfeitamente de nós. Olhemos para o nosso Mestre, irmãos, e aprendamos assim a se compadecer do nosso próximo, a sentir a sua dor e a se colocar no seu lugar em sofrimento. Compartilhemos as suas angústias e medos, assim como o nosso Cristo colocou sobre si, carregou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele é o Senhor da compaixão e Ele é o maior padrão e exemplo de compaixão que nós temos para sermos felizes e abundantes e bondosos nessa terra. Mas se quisermos fazer o bem e ser feliz, além de sermos unidos, além de sermos compadecidos, também fomos chamados por Deus a sermos amigos amorosos. Pelo fim da pandemia, sejamos amigos amorosos. Não preciso dizer a ninguém o quanto é duro estarmos nós, igreja, longe uns dos outros nesse período de pandemia. Como é difícil nós não podermos cultuar juntos ao Senhor em sua casa. Como é doloroso não podermos desejar ir na casa de um irmão com o temor de infectá-lo e passar uma enfermidade perigosíssima para ele. Como é triste não podermos nós celebrarmos a ceia do Senhor em comunidade. Como é azedo estarmos impedidos de desfrutar da doce companhia, dos sorrisos dos nossos irmãos em nossos almoços, churrascos e festas. Oremos, irmãos, pelo fim da pandemia, para que possamos ainda mais exercermos com amor, sermos amigos amorosos. Podemos ser distantes, sim, como Paulo foi muitas vezes, escrevendo suas cartas às igrejas distantes e amando eles em oração e em palavras abençoadas, mesmo à distância. Mas é claro que nós concordamos que estar perto, que poder abraçar, que poder olhar no olho do irmão, de poder comer com ele, ao lado dele, rir com ele, é muito mais gostoso. Podemos exercer com muito mais liberdade esse amor. Oremos pelo fim da pandemia, clamemos a Deus para que isso possa passar o mais rápido possível e possamos assim exercer a nossa amizade amorosa com muito mais liberdade e largueza. 1 Pedro 3,8 ordena a todos nós, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos. A palavra aqui grega para fraternalmente amigos quer dizer amor entre irmãos ou afeição mútua. Paulo vai trazer ou resumir essa ideia aqui de fraternalmente amigos quando lá em Romanos 12:10 ele vai dizer: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amor fraternal, aqui quando Paulo fala em Romanos 12:10, ele tem o mesmo radical de fraternalmente amigos em 1 Pedro 3,8. É de fato um sentido muito próximo. A ideia básica de ser fraternalmente amigo de alguém é a gente poder amar o nosso irmão com tanta intensidade como a gente ama um irmão de sangue. Você ama os seus irmãos assim? Com tanta intensidade quanto ama o seu irmão de sangue? É assim que Deus nos chama, a amar os nossos irmãos em Cristo. E de fato, um exemplo histórico que eu poderia trazer de um momento em que esse princípio de amar fraternalmente os meus irmãos foi aplicado é o tempo da igreja primitiva. É o tempo do início da igreja do Senhor.
O médico Lucas vai narrar, lá em Atos 2, verso 44 a 47, a seguinte verdade: todos os que creram, falando da igreja, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eu e você podemos aqui vislumbrar, imaginar com os olhos da fé e do amor a beleza, o amor que havia naqueles irmãos da igreja primitiva. De fato, aqueles irmãos tinham tudo em comum, ou seja, eles não eram avarentos, mas estavam sempre sensíveis e de ouvidos abertos às necessidades que os irmãos mais pobres possuíam. E os mais ricos, então, compartilhavam parte das suas posses para suprir o alimento, uma veste, um medicamento que precisasse os mais pobres. Os irmãos, então, naquele contexto ali, viviam juntos, adorando o Senhor, tanto no templo, como nós fazemos costumeiramente, como também de casa em casa, como também nós fazemos normalmente. Eles tinham um grande prazer em estarem reunidos, tanto na ceia do Senhor, como nós fazemos aqui nos domingos à noite, na igreja, no templo, como também nas celebrações com comida, seja no templo, seja no caso mais costumeiramente nas casas uns dos outros. Realmente aqueles irmãos ficavam intensamente felizes em estarem ali um com o outro. Irmãos, a palavra de Deus nos chama a sermos amigos amorosos, principalmente no contexto da igreja. É a ênfase aqui do verso de Pedro, assim como era lá na igreja primitiva, trazida em Atos. Cuidemos uns dos outros o máximo que pudermos, principalmente nesses tempos de sofrimento mundial. Oremos a Deus para que esse amor, o amor amigo, a amizade amorosa, seja melhor efetivada com a volta da normalidade. E assim podemos adorar juntos no templo, de casa em casa, como aqueles irmãos faziam ali na igreja primitiva. Ó Senhor, ó Deus dos altos céus, que possamos cultuar juntos novamente, que possamos, como irmãos amados, nos abraçar sem medo, como amigos amorosos fazem, que possamos celebrar juntos novamente, como amigos amorosos fazem. Mas enquanto não pudermos fazer isso, para preservar a vida uns dos outros, estejamos em oração ardente, frequente, contínua, pelos nossos amigos e dispostos, sempre prontos a amarem e a satisfazer as suas necessidades naquilo que eles precisarem. Existe um antigo hino cristão muito famoso que diz: nenhum amigo é igual a Cristo, não, não há, não, não há. Não há amigo amoroso como Jesus. Ele é o maior padrão de amizade amorosa que existe. Se quisermos ser amigos amorosos, devemos então olhar para o nosso Senhor, para o nosso amigo eterno e aprender com Ele o verdadeiro sentido da amizade. A amizade verdadeira e amorosa não é aquela relacionada a farras e festas, como muitos de nós achamos. Amigo verdadeiro, segundo Cristo, é aquele que dá a sua vida pelo seu amigo. E Jesus é o maior e mais poderoso exemplo de um amigo que deu a sua vida inteira em favor dos seus amigos. Jesus Cristo entregou cada gota da sua existência em favor daqueles amigos que ele amava, em nosso favor. Por isso, Jesus é o nosso amigo amoroso maior. É o padrão perfeito de uma amizade amorosa, de um verdadeiro amigo amoroso que nós fomos chamados a imitar e a seguir. Se você quiser ter uma vida feliz, bondosa, caridosa, abundante, cheia de propósito nessa vida, seja um amigo amoroso. Não seja um amigo distante, um amigo insensível, um amigo frio, mas um amigo disposto a ajudar, um amigo em disponibilidade a serviço do outro, um amigo que não abandona aqueles que você ama. Sejamos amigos amorosos, como Jesus foi. Se quisermos ser felizes e
de fato, sermos bons nessa terra, de acordo com o apóstolo Pedro, aqui nesse contexto da carta, temos que, além de outras coisas, sermos, então, quem lembra, unidos, compadecidos, amorosos. E também quero chamar você, em último lugar, nesse instante, a sermos misericordiosos. Sejamos misericordiosos. 1 Pedro 3,8 ordena: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos. A palavra aqui para misericordioso também pode ser traduzida como carinhoso. A ideia aqui é demonstrar afeto por uma pessoa. De fato, um coração terno é uma outra tradução possível para essa palavra. Ser misericordioso, então, é cuidar, é ter compaixão de alguém, é ser carinhoso com alguém, é ter um coração terno para alguma pessoa. Está bem próximo do campo de sentido de compaixão, de ser compassivo. De fato, ser misericordioso também é se compadecer. Inclusive, a tradução atualizada, lá em Efésios 4:32, traduz essa mesma palavra, que ela traduz aqui como misericordioso, em Efésios 4:32, ela traduz como compassivo. Diz o texto: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos. Essa palavra aqui é a mesma palavra para misericordioso em Pedro. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A partir do texto aqui de Efésios, nós podemos ver que ser misericordioso, ou compassivo aqui nesse sentido, é ser alguém que perdoa os erros dos outros, que também deixa passar o mal que alguém lhe faz. Thomas Schreiner, outro grande teólogo, vai dizer que os crentes devem estar cheios de compaixão por aqueles que estão sentindo dor. Em Efésios 4:32, por exemplo, essa compaixão está enraizada na misericórdia, experimentada então no perdão dos pecados. Seguindo então essa ideia por fim, ser misericordioso, em conclusão, é ter consideração amorosa pelas pessoas que precisam, em vez de apenas ignorá-las. A palavra então aqui sugere que nós devemos então ter sentimentos reais de preocupação pelas outras pessoas. Um sentimento tão real que possa se revelar a partir de uma emoção verdadeira, mas também de uma ação concreta na vida das pessoas. Howard Marshall vai dizer que o ponto aqui dessa ideia de misericórdia, o ponto pode ser que precisamos aprender a amar aqueles que estão em circunstâncias mais pobres do que nós, apesar da tentação muito natural que nós temos de amar as pessoas que estão na mesma posição social do que nós ou que nós estamos. Eu lembro aqui então de um famoso personagem da história literária clássica, da obra de Victor Hugo, Os Miseráveis, que é o Monsieur Bienvenu, que é o Charles Myriel, um padre que era de uma família benquista, que exerceu cargos públicos muito bem remunerados e que larga tudo para ser um padre. E um padre muito amoroso e muito misericordioso. Para você ter ideia, esse padre ele torna-se bispo e chega então ali numa cidade da França para ser bispo. E ali então tem a casa do bispo, que naquela época, dentro do catolicismo que dominava a Europa, era algo riquíssimo e luxuoso a casa do bispo. Ele então tinha vários cômodos. E do lado daquela casa tinha um hospital que atendia os pobres, com poucos cômodos ali, apertadíssimo, com tanta gente precisando de ajuda e médico para curar as suas enfermidades. Assim que o bispo chega na cidade e entra na sua casa e vê a quantidade de cômodos e luxo, e entra no hospital e vê a pequena quantidade de cômodos que ali havia, dentro da sua grandiosa misericórdia, logo o Monsenhor Bienvenu oferece ao diretor do hospital para trocar a casa pelo hospital. Ele diz: por que eu e mais apenas 2 pessoas vamos ficar numa casa de tantos cômodos, quando um hospital com tantos necessitados tem tão pouco espaço? Ele ali então entrega a sua mansão de bispo para os enfermos serem tratados e fica naquele lugar e fica então no hospital onde tinha ali, onde era mais apertado e menor. Temos aqui então um exemplo de alguém que é misericordioso, de alguém que está preocupado com as circunstâncias dos mais pobres, que de fato não quer estar ou usufruir da posição de grandeza que tem, mas que se coloca como um pequeno no lugar dos pequenos, em favor e ajuda e amor aos pequenos. Como o Monsenhor Bienvenu,
Sejamos misericordiosos, irmãos. Fomos chamados, então, a deixar os nossos ouvidos abertos às petições dos mais necessitados. Preocupemo-nos com suas dores, com suas angústias, com os seus medos. Perdoemos também os seus erros, suas calúnias, suas má compreensões. Tudo isso é misericórdia. Tanto fazer o bem a quem necessita, como também perdoar aquele que me machuca. Paulo, em Romanos 12, 19 a 21, resume bem essa ideia de misericórdia, quando ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, segundo o ensino do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo, dois dos maiores apóstolos e homens de Deus da história, coloquemo-nos aos pés do justo juiz de toda a terra, coloquemos as nossas dores aos seus pés. Ele é o justo vingador, nós apenas os seus servos, os seus escravos. Ao contrário da vingança que vem impulsionada pelo nosso coração mau, do desejo de retribuir com ódio a quem nos odeia, façamos o bem, sejamos misericordiosos, estejamos dispostos a dar de comer e beber até mesmo aqueles que falam contra nós, que nos trazem sofrimento. Mas como ser misericordioso com alguém que nos faz mal? Ora, ser misericordioso é exatamente isso, é fazer o bem a quem não merece, é ser como Jesus, que teve misericórdia eterna de nós. As nossas circunstâncias existenciais de pobreza espiritual eram catastróficas. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos escravos do erro. Estávamos cegos e não víamos a luz. De fato, não havia condição mais pobre, espiritualmente falando, do que a nossa. Éramos escravos, cegos e mortos, inúteis para Deus por causa do nosso pecado e da nossa morte eterna. Mas, por meio do seu Filho Jesus, Deus olhou para nós em compaixão. Como diz Romanos 5:8, provou o seu amor para conosco, para com todos nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo nós ainda pecadores, criminosos e merecedores da graça, Deus provou o seu amor, derramando sobre nós a sua misericórdia e nos amando sem merecermos, nos perdoando, nos amando mesmo quando nós éramos seus inimigos. Assim sejamos misericordiosos com o nosso próximo, como foi o Senhor Jesus para com você e eu. Além de unidos, compadecidos, amigos amorosos, misericordiosos, devemos também ser humildes, se quisermos ser felizes e cheios de bondade nessa terra. Mas para continuarmos esse estudo, convido você a estar conosco semana que vem nesse mesmo canal. Deus abençoe a sua vida, que essa palavra enche seu coração de alegria e de felicidade. Oremos. Pai, abençoa a cada um que nos ouviu, fortalece, anima, alegra, nos ensina a sermos bons e desfrutarmos do melhor dessa vida na Tua presença, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.